Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim na versão Nova Almeida atualizada: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E de ti, diz outra versão, Belém Efrata, que é a menor dentre suas irmãs, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel, e o seu reinado não terá fim. Vamos agora para Lucas 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: Naqueles dias, aí a bênção, quem está lá? Elisa, que bênção, hein? Adolescente servindo lá na comunicação, que bênção, né, gente? Bom demais. Adolescente de manhã, no frio, mandando bem no data show, hein? Glória a Jesus. Lucas 2, 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Nós estamos no mês de novembro, mês da música, e o tema é harmonia no relacionamento, ou harmonia nos relacionamentos. Estamos no ano do relacionamento, meditando, aprendendo, crescendo, refletindo sobre a importância dessa palavra, que não deve ser somente um conceito para nós, mas uma prática do nosso dia a dia. Buscar relacionamento com todas as pessoas, depois de ter buscado um relacionamento com o Eterno. Então, a harmonia no relacionamento. E eu, pensando sobre a harmonia, lendo esses dois textos que são correlatos, eu percebo aqui uma harmonia entre a vontade de Deus e os acontecimentos no mundo. Será que existe harmonia entre o propósito de Deus e as coisas que acontecem neste mundo? Será que tem harmonia, irmãos? Quando a gente vê um mundo injusto, quando a gente vê um mundo
difícil, quando a gente vê as coisas como estão e para onde estão caminhando, e por conta da situação, muitos de nós pensamos que as coisas estão piorando, né? A gente tem essa sensação de que está piorando. Mas lendo a Bíblia e crendo nela, a gente percebe que desde que o homem pecou, as coisas estão desse jeito. Mudou a tecnologia, mudou a geografia, mudou talvez a cultura, mas o pecado, que é a raiz de toda a injustiça que vivemos, continua o mesmo. Você quer ver um exemplo? Imagine que amanhã, na capa da Gazeta, né, Pamela? Eu ia falar da Tribuna, mas Gazeta, né? Imagine que amanhã, na capa da Gazeta, no ES TV, primeira edição, a manchete principal seja: 2 irmãos em luta corporal. Um irmão matou o outro. Os irmãos eram sócios numa mesma empresa, e um matou o outro a facadas, por desavença na empresa. O que é que você pensaria dessa manchete? Um irmão matou o outro. Irmãos se esfaqueiam em briga por empresa. Um dos dois sobreviveu. Meu Deus, não é possível, Jesus está voltando? Como que um irmão mata o outro? Por causa de dinheiro? Ou suponhamos que a mensagem seja: 2 irmãos, um matou o outro por inveja. Os dois estavam estudando para prestar o concurso, aí um passou no concurso, o outro não passou. O que não passou ficou com inveja e matou o que passou. Misericórdia, que coisa horrível, gente. Jesus está voltando, né? Pois é, Caim e Abel. O homem pecou em Gênesis 3. Qual é a próxima cena depois do pecado? Um irmão matando o outro por inveja. Ou seja, assim que o pecado entrou, acabou. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O pecado continua, infelizmente, imperando em muitas pessoas, situações, circunstâncias e contextos diferentes, mas continua atuando. E essa é a nossa principal guerra, a guerra contra o pecado. E Deus prometeu que enviaria o seu Filho para resolver esse que é, na minha opinião, o pior dos nossos problemas, o pecado. Só Jesus pode resolver. Então, quando eu olho o mundo e vejo as discrepâncias que acontecem, eu tenho dificuldade de perceber a harmonia entre a vontade de Deus e o que acontece no mundo. Porque parece às vezes que Deus não está vendo algumas coisas. Como o salmista dizia: meu Deus, como que pode o ímpio prosperar? Meu Deus, como que pode coisas boas acontecerem a pessoas ruins, e coisas ruins acontecerem a pessoas boas? Não parece que está desconexo? Como muitos perguntam, se Deus é todo poderoso, por que Ele não resolve os problemas da humanidade? Porque ainda há fome, porque ainda há injustiça, porque ainda há tantas coisas ruins nesse mundo. E aí dizem, ou Ele
é um sádico, gosta de ver a gente sofrer, ou ele não é todo-poderoso. E aí eu olho para essa profecia, Miqueias 5. Da menor cidade de Judá, Belém, mais pobre, mais simples, menos relevante, Belém, Efrata, ou seja, o distrito, a região, por assim dizer, a região de Judá que ficava Belém era a região Efrata. Então, que era a região mais pobre, mais distante, menos visada, menos importante. E da região menos importante, na menor cidade, menos importante cidade, daquela menos importante região, Deus disse: dali vai sair aquele que vai reinar, vai governar, vai ter o controle e o domínio, e o governo dele não terá fim, vai ser eterno. Aí a gente olha e fala: como que pode? Da região menos importante, com a menor cidade, saiu um rei que vai reinar eternamente. E aí começa o Novo Testamento. E nós cremos que Cristo, Jesus, é o prometido, é o ungido, é aquele que virá, Filho de Deus, para reinar sobre a humanidade, para se sacrificar, para pagar o preço pelos nossos pecados e colocar a nossa vida em harmonia novamente, porque o pecado nos desequilibrou, nós caímos, agora nós precisamos voltar ao equilíbrio, e a promessa é que Ele virá para fazer isso. Aí a gente começa a ler o Novo Testamento. Olha, agora vai começar a parte do livro em que aquele que foi prometido várias vezes vai vir. Agora a promessa vai começar a se cumprir. Aí a gente começa lendo e diz que Maria, a mãe dele, morava em Nazaré. Nazaré é a menor cidade, menos importante, da região menos importante. Porque nós temos nos dias do Novo Testamento, ao sul, a região conhecida como Judéia. Nós temos no meio a região conhecida como Samaria, e nós temos ao norte a região conhecida como Galiléia. Então, na perspectiva dos religiosos, dos judeus, do povo que conhecia, buscava e adorava ao Deus que prometeu a vinda do seu filho como rei, eles entendiam assim, ó, a Judéia é o lugar dos crentes. O templo está aqui, e aqui nós voltamos da Babilônia, tiramos a idolatria e adoramos somente a Deus. Nós somos crentes, reconstruímos os muros, reconstruímos o templo, e daqui ninguém tira nós somos crentes. No meio, os samaritanos, que já eram os desviados. Eles eram crentes, eles são até parente nosso, começaram junto com a gente, mas com o tempo eles foram se afastando, e Betel, um lugar aí da Samaria, virou um centro de grande idolatria, e todos os reis dessa região, depois que eles se dividiram de nós, eles só fizeram coisas erradas, e Deus os puniu com o cativeiro da Assíria, e a Assíria misturou com eles, e agora eles adoram vários tipos de deuses. Eles também creem em Jeová, mas eles são crentes, mas são desviados, não são muito firmes não. Samaria, por isso os judeus não se dão com os samaritanos, tudo parente, mas teve essa desavença. Então a Judéia é os crentes, a Samaria é os desviados, a Galiléia é tudo que não presta. Inclusive o adjetivo dela é Galiléia dos gentios, ou seja, aqueles que nem conhecem Deus. Então embaixo está os crentes, no meio está os desviados, e em cima está os ímpios, incrédulos. E na região dos ímpios incrédulos tem uma cidadezinha longe, onde estão os piores ímpios e incrédulos, e o nome da cidade é Nazaré.
Agora, fecha essa conta para mim. Você está lendo, você não conhece a história. Você está lendo o livro. E todo livro se começa pela primeira página. Todo livro se lê do início e vai até o fim, né? Eu não consigo compreender, mas a prática e a vivência diz que a Bíblia é o único livro que as pessoas leem assim, ó, aleatoriamente. Olha, li aqui. Olha, agora aqui. Aqui também. Hoje eu vou aqui. E depois quer entender o livro. E aí eu estou lendo o livro. E estou lendo do jeito certo, a partir do início e indo para o final. Então eu cheguei num ponto do livro que diz assim: tem uma mulher que, pela presença de um anjo e poder do Espírito, engravidou do Filho de Deus. Ela é a mulher que vai cumprir a primeira promessa: da mulher sairá um descendente. A cobra picará o seu calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da cobra. Gênesis 3,15, a primeira vez que foi feita uma promessa acerca da vinda de Cristo. E aí eu me animo, olha, vai acontecer. A mulher engravidou, cumpriu a primeira promessa. E depois eu lendo na sequência, eu passei por Isaías, que diz que uma virgem iria conceber e ia dar à luz, e esse que nasceria seria o Emanuel, Deus conosco. Eita, que agora a mulher está grávida, é agora que vem. Mas aí eu passei por Miqueias e diz que ele tem que nascer em Belém. Aí eu olho e falo: meu Deus, como é que vai fechar essa conta? Nazaré está no extremo norte, Pedro Canário. Vocês sabem quanto Pedro Canário é longe, né? E Belém é Mimoso do Sul. A promessa diz que o menino vai nascer em Mimoso, mas eu estou lendo e a mulher está grávida, perto de ganhar, lá em Pedro Canário. Não tem BR, não tem ônibus, não tem carro, não tem moto. Como que Deus vai dar um jeito dessa mulher sair de Nazaré e parar em Belém para dar a luz? E aí a minha pergunta é: meu Deus, como que o Senhor vai fazer isso? Vai transladar a mulher para ela cumprir a promessa? Porque o marido dela é carpinteiro, ele não tem condição de fazer essa viagem. Uma viagem de Nazaré até Belém dura em torno de 10 dias, irmãos, ou mais, dependendo do ritmo da viagem. Com a mulher grávida, pode botar aí quase 30 dias. Como é que um cara que é carpinteiro, que não tem carteira assinada, nem férias, nem 13º, pega uma mulher grávida e sai andando 300 quilômetros para a mulher dar a luz no lugar que tem que ser o lugar certo de dar a luz? Meu Deus, essa história não vai dar certo, não tem condição. Meu Deus, achei que o problema do pecado ia ser resolvido agora, mas eu acho que esse menino então não é o prometido, porque ele está lá em Nazaré, mas o Miqueias diz que ele tem que nascer em Belém. Aí o César, e você sabe que César não é o nome, é o título, né? O Senhor, Kyrios, no grego, César, em latim, Kaiser, em alemão. O nome dele é Augusto, e ele é César, mas isso não é um nome composto. César é porque ele é o imperador, assim como o conceito de faraó para o Egito. Então, ele acha, o Augusto, que é ele que manda, porque ele é o César. Eu sou o Senhor, a caneta está na minha mão, quem dá as ordens sou eu estou no controle do mundo, porque eu sou o imperador de Roma, e nós somos o império mais poderoso desse tempo. Aí ele acha que quem está no controle é ele, aí ele dá uma canetada: todo mundo tem que voltar para a sua cidade natal e fazer um censo. Vou colocar na rua o IBGE do Império Romano. Então o decreto é o seguinte: quero saber quantas pessoas tem no meu império, saber se eu cresci, se eu diminuí, se eu estou mais ou menos poderoso. Como é que você vai fazer isso, imperador? Simples, baixa um decreto que todo mundo tem que voltar para a sua cidade natal, entre aspas, só para contextualizar, para você entender.
Todo mundo vai voltar lá no cartório onde foi registrado e vai dizer: ó, fui registrado aí, pode buscar aí, meu nome é fulano de tal, nasci no dia tal e tô vivo. Pode botar meu presente aí, ó, para o imperador. O imperador quer saber se eu estou vivo. Eu nasci aqui e estou vivo. Basicamente era isso. Cada um voltaria para a sua cidade para informar ao representante do império quantas pessoas tinham ali naquele lugar. Porque o imperador queria saber sobre quantos ele reinava. E aí a notícia chega lá em Nazaré. Ó, Nazaré pertence à Galileia. Galileia pertence ao Império Romano. Então o nosso Senhor, o César, mandou cada um voltar para sua terra natal e dar um presente lá no cartório para ele saber quantas pessoas tem em cada região que ele domina. Aí o José: eita, que agora lascou mesmo. A mulher já está perto de ganhar o neném. E eu nasci em Belém. Será que vai dar tempo? Aí começa o drama. E eu lendo com essa expectativa. O menino tem que nascer em Belém, senão ele não é o Messias, ele não é o prometido, porque o prometido nasce em Belém, disse o profeta. E aí, resultado, eu estou ali acompanhando o drama. O menino tem que nascer em Belém, mas a mulher está grávida em Nazaré, e José agora botou ela em cima de um burrinho, de um jumento lá, sei lá o que, e está vindo com ela, e vai descendo Palestina abaixo, quase 300 quilômetros, andando a pé, dias e dias e dias e dias. Meu Deus, segura esse menino, meu Deus, não deixa esse menino nascer, porque ele tem que ser em Belém. E aí chega em Belém, e o menino nasce. E eu só contei essa história e expliquei a ligação entre esses dois textos para te falar uma verdade: o controle não está na mão do César. O César acha que está dominando, mas ele está sendo um mero instrumento nas mãos de Deus, para que o propósito do Senhor se cumpra. Portanto, existe sim harmonia entre a vontade de Deus e os acontecimentos do mundo. Existe sim harmonia entre o propósito de Deus e tudo que somos acometidos. Você pode pensar, por não conhecer a história toda, que ele perdeu o controle, mas a Escritura está aqui para nos provar que ainda que ele tenha que usar o ímpio César, ele vai fazer para que o propósito dele se cumpra. Portanto, meu querido, não temas nenhuma situação ou circunstância. Ele continua no controle. Ele continua no governo. Quem manda no mundo não é César. Quem manda no mundo é o Senhor nosso Deus.